mercado de futuros, ele atua na parte de proteção a qualquer que seja o produto, né? O mercado de ações tem as opções como uma maneira de você segurar suas operações, e o mercado de futuros, ele trabalha muito com a questão do agronegócio. Então, o primeiro mercado de futuros que existiu é o mercado de futuros de Chicago, né? A Bolsa de Chicago é a mais famosa de todas. Eles chamam de mercadores da noite, quem opera na Bolsa de Chicago, por essa característica do mercado de futuros ficar aberto 24 horas por dia. Então, lá você negocia vários produtos do agronegócio, como algodão, soja, milho, boi gordo, né? E diversos outros produtos, né, que existem dentro desse mercado. No Brasil, a nossa bolsa ela é muito pequena com relação às bolsas mundiais. A nossa bolsa ainda está se desenvolvendo na questão dos mercados futuros. Então, nem todos os produtos eles possuem liquidez. O que seria liquidez? Seria negociações suficientes para que você consiga comprar e vender num preço que você queira ou tenha menos spread. Ou seja, a diferença entre o preço de compra e o preço de venda do mesmo produto. O mercado futuro aqui no Brasil, ele é mais líquido dentro dos contratos de milho futuro, seguido da soja e seguido também do boi futuro, né? Então, o mercado de futuros no Brasil, ele pode ajudar como o produtor rural. Quando o produtor rural está ainda com a sua safra no campo ainda, né, está plantado ainda, não fez a colheita e o preço está atraente, ele pode travar esse preço. Então vamos dizer que o milho ele esteja a R$ 80 reais a saca de 60 quilos de milho, né? Então o que acontece? O produtor rural sabe que quando ele for colher, esse preço ele vai acabar caindo em função de uma safra bem sucedida, em função de uma safra às vezes recorde, né? Então pode ser que esses preços venham a cair pelos estoques que vão gerar. Então é a hora dele se proteger. Então ele vai fazer a venda de um contrato futuro e com a venda desse contrato futuro ele faz como se fosse um seguro, né? Ele garante a venda por R$ 80 reais da sua saca de milho. Então chegou lá no futuro, no mês contratado por ele, normalmente o mês mais líquido é o mês de setembro, e aí você faz o seguinte, chegou na data, o preço do milho foi para R$ 67 reais. Você tem o direito de vender o teu milho por R$ 80 reais naquele momento, na quantidade que você contratou para o mercado futuro. Então o mercado futuro ele tem essa possibilidade de você fazer esse hedge. E quem está na outra ponta? Quem que vende para esse produtor rural o contrato de milho? São as pessoas ou os empresários, ou as empresas, né, que trabalham com o produto dele, com o milho. O milho é a matéria-prima para outros produtos. Então essa empresa, essa instituição que tem que comprar o milho, ela também pode se proteger. Ela compra o direito de estar adquirindo milho de um valor mais em conta. Então ela é normalmente a ponta contrária do produtor. O produtor sempre ele procura atuar vendido, porque se o preço cair, ele ganha com a venda desse milho, né? Então ele tem o direito, como se fosse um seguro de carro. Você, quando faz um seguro, você tem o direito de vender o teu carro para a seguradora, caso haja um sinistro, pelo preço da tabela FIPE. O produtor rural, quando faz um hedge, quando faz uma proteção no mercado futuro, ele tem o direito de estar vendendo as suas sacas de milho pelo valor acordado no contrato. Então, se o mercado cai, ele está protegido dentro daquela quantidade que ele contratou. Por que esse mercado ainda não é largamente usado por médios produtores, pequenos produtores? Só os grandes acabam se utilizando mais desse mercado, porque é um mercado ainda com custos muito altos para o padrão de pequeno e médio produtor. Então o pequeno e médio produtor não vê ainda no mercado futuro uma possibilidade de estar fazendo esse hedge com maior quantidade de sacas. Então ele consegue hedgear muitas vezes o seu custo de produção, ele consegue hedgear algumas outras insumos que ele utiliza, né? Mas ele, para hedgear uma safra inteira, fica muito caro ainda para ele na Bolsa Brasileira. Então a Bolsa Brasileira tem que evoluir bastante ainda, como a Bolsa de Chicago, para que ele consiga, no Brasil, estar protegendo a sua safra, estar usando essa ferramenta do mercado financeiro. O mercado financeiro, o pessoal sempre tem a visão de especulação, né?
de investimento, mas o mercado financeiro tem muitos produtos de proteção, que você pode proteger o seu, no caso, o produto rural lá, a sua produção, você pode proteger também as suas ações. Então ele existe um mercado para isso, é um mercado segurado, e é isso que traz muitas vezes o estrangeiro vir investir no Brasil, porque ele tem um mercado futuro que está crescendo. Então era como você pensar uma pessoa ir morar numa cidade onde não se faz seguro de carro. Ela não vai ter um carro muito caro, nem pode ter um carro muito caro, porque pode ser, sofrer um sinistro ou ser roubado o carro e ela não conseguir esse dinheiro de volta. É dessa forma que também acontece com o mercado futuro. O investidor vem de fora, se não tiver uma forma dele proteger o capital dele, ele também não vem para cá. Então esse investidor de fora que vem trabalhar com os grandes produtores do Brasil aqui, eles utilizam o mercado futuro justamente para fazer não só especulação, mas eles utilizam para fazer a proteção da sua safra. Então o mercado futuro basicamente vai trabalhar dentro desse campo, dessa área de proteção e não tanto de especulação. Então são contratos, são produtos futuros que estão aumentando a sua liquidez aqui no Brasil, e ele daqui a alguns anos ele vai poder talvez estar atendendo pequenos e médios produtores, o que não é uma realidade ainda no Brasil, pela falta de conhecimento e pelos custos altos que hoje são apresentados dentro desse mercado. Só voltando aqui, um pouco na questão do hedge. O que é hedge? Hedge é uma maneira de você fazer proteção. O próprio nome diz cerco, Então, se você quer proteger uma commodity futura, ou boi gordo, milho, soja, você pode fazer um hedge. Para que você faça um hedge, faça essa proteção e garanta a tua margem de lucro ou a tua margem para cobertura dos custos, você deve buscar uma corretora de valores que atua junto à Bolsa Brasileira, que é a B3. Antigamente existia a Bolsa Mercantil de Futuros e a Bovespa. Hoje existe um lugar só, que é a B3. Ela também trabalha com os contratos futuros, e lá na B3, com a ajuda de uma corretora, você deve contratar uma corretora para fazer essa intermediação. Não consegue se fazer diretamente com o balcão de futuros, você tem que ter uma intermediação de uma corretora. Então você busca uma corretora, busca ajuda especializada, porque o hedge não é uma operação corriqueira, então você deve sempre estar bem orientado, mas é uma ferramenta que pode ajudar você sim a garantir a sua margem de lucro, a garantir que você consiga travar o preço na hora que ele está mais interessante para você. As commodities agrícolas são produtos agrícolas primários que são negociados nos mercados financeiros. Eles têm uma característica de serem iguais, Então você tem o milho, ele é negociado de forma igual, sendo aqui no Mato Grosso, ou aqui no Paraná, ele é o mesmo. Então essa é a característica da commodity agrícola, e ela está descrita no seu contrato futuro, que é as características que ela tem que ser para ela poder ser negociada. Os contratos futuros, eles trazem uma quantidade mínima que você deve estar negociando. Então o contrato futuro de milho ele vai mais ou menos 450 sacas de 60 quilos com determinadas características, que é chamado milho Campinas. O boi gordo também, ele tem determinadas características e ele é negociado em 300 arrobas, cada contrato futuro. No caso, a soja também é negociada em 450 sacas, um contrato futuro de soja. Então ele vai ter características do contrato, as características intrínsecas do produto que ele deve guardar e as quantidades que vão compor um contrato futuro. E o mais interessante, a margem que você precisa para negociar esse contrato, uma vez que você não precisa de todo o montante financeiro para negociar esse contrato, você vai ter uma margem lá que gira em torno de 10% do valor total que esse contrato representaria.